Boa noite, gente, tudo bem? Queria agradecer, a LigVet mais uma vez, é a segunda palestra que eu dou para eles e fico muito feliz de compartilhar toda a minha casuística, todas as coisas que eu tenho usado no meu dia a dia. E nutracêuticos é uma coisa que eu adoro, Então, alimentação, eu gosto muito dessa parte da gente tratar o animal como um todo. Então, é isso que hoje eu vim mostrar para vocês, como vocês podem usar na rotina clínica, porque eu acho que a gente, principalmente os veterinários clínicos, usam pouco, Está crescendo isso, a indústria está também patrocinando tudo isso, vocês devem estar vendo agora, o crescimento de muitos nutracêuticos aí de várias empresas, mas eu gosto muito de manipular. Eu sou, não é porque a gente está aqui com ela, tá? Mas assim, se vocês forem ver minhas prescrições, todas elas para quase todos os pacientes eu manipulo. Por quê? Ali eu consigo dar o que eu quero, a pitada que eu quero, quanto eu quero e realmente ver o antes e depois. Porque é muito difícil, a gente indica um monte de coisa e a gente não vê, às vezes, o resultado, Então, quando a gente manipula, primeiro, que é muito mais fácil de um tutor administrar. Às vezes comprimido, às vezes não sei o que lá. E como eu trabalho com alimentação e com muitas alergias e intolerâncias, a gente vai indicar um negócio, o comprimido é de frango, o stick é de não sei o que lá. Então, assim, a gente fica um pouco preso, nesse mundo do convencional aí, E com a manipulação a gente tem milhões de formas. Então, eu adoro, Então, eu fico feliz de poder vir falar hoje o que eu gosto. Só para falar para vocês um pouco da minha profissão, Assim, eu sou veterinária desde 2006, me formei na Unisa. Eu fiz faculdade de fisioterapia humana antes de fazer veterinária. Acabei trancando no último ano. Sou veterinária hoje, Trabalho com reabilitação também, fisioterapia, acupuntura, hoje muito menos. Hoje eu trabalho mais com a medicina integrativa mesmo. Fiz várias pós-graduações, eu adoro estudar. Toda vez que eu não sei uma coisa, eu vou a fundo estudar. E hoje eu tenho estudado muito sobre biorressonância, sobre biofísica. Uso aparelhos de biofísica, uso aparelhos de biorressonância. No outro evento que a gente teve, eu mostrei como era, o uso da biorressonância. Hoje eu não vou mostrar para vocês, mas assim, vou só falar um pouco, só para mostrar, o que é a biorressonância. Eu uso um aparelho chamado aurímetro e eu faço vários testes nos animais, porque as doenças elas aparecem no campo físico antes de aparecer no químico ali, no campo biofísico, eu digo, no campo energético. Então, com esse teste, eu consigo já identificar muitas coisas e muitas alterações nos animais. E aí eu vou lá e trato antes de aparecer ali. Ou se já está lá mesmo, eu tenho recursos e saber o que está acontecendo com esse animal. Então, tem me ajudado muito na minha clínica, e tanto na parte de alimentação, principalmente, porque a gente sabe que a alimentação hoje é aquela tentativa e erro, Tira tudo e depois coloca tudo. Agora, que tutor que faz isso direito? Eu nunca vi nenhum que faça exatamente corretamente, Então, até os que a gente testa, eles furam, Imagina. Mas então, esse é só um pouquinho do meu currículo. Tenho hoje agora me empenhado para estudar e fazer casos documentados e vou começar a publicar coisas, porque eu acho que a veterinária carece disso, A gente entra na faculdade, quem não segue para a área acadêmica vai para a clínica e não tem tempo, de escrever, de publicar, porque a nossa vida é muito louca. Então eu acho que eu cheguei num ponto na veterinária que agora eu acalmei minha vida, fiz um monte de coisas novas, então estou me dedicando a isso, sabe? Então acho que é importante. E aí eu queria conversar com vocês, porque a rotina de vocês hoje, eu não sei, aqui tem vários especialistas também, mas tem bastante pessoas que são clínicas, E eu vejo que na clínica o que a gente pega? Vômito, diarreia e alergia, não é? É o que mais a gente pega. E aí como a gente sabe a causa, Eu vejo que o clínico vai lá e dá um antiemético, vai lá e cuida, dá um corticoide, dá um antibiótico, não é assim? E a gente está vendo hoje que o uso do antibiótico a gente tem que frear esse uso do antibiótico, Muitos estudos aí falando da microbiota agora em alta, e vocês vão ver que daqui para frente o estudo de microbiota vai ser gigantesco, já está vindo aí, a galope. Então, quem não entender de microbiota hoje vai ficar para trás, Porque o tutor vai chegar querendo, E observar tudo isso é muito difícil, porque a gente hoje tem que atender rápido, a gente tem que atender muita gente, Então, eu vou dar aqui uma elucidação para vocês de como vocês podem usar isso e o que observar nesses animais, em vez de chegar só naquelas coisas que são as convencionais. Então, hoje eu vou falar um pouco de algumas coisas que
vocês acabam, às vezes, não usando, né? Quem usa são pontualmente. E aí, o que a gente faz, então? Medicamentos de última geração, né? As empresas hoje estão patrocinando bastante a gente para que a gente use esses medicamentos de última geração. Aí eu vejo que o pessoal está usando de uma forma exacerbada também, né? Não sei se vocês têm visto isso, de muitos medicamentos aí antes de retirar um monte de outras coisas. Então, da gente ter cuidado, né? Não é porque saiu uma pílula que parece ser mágica que ela vai ser mágica mesmo, né? Então, a gente tem que olhar para tudo isso. E antes de usar uma pílula mágica, eu acho que essas pílulas que são de última tecnologia, a gente tem que usar depois que a gente tentou todas as outras coisas antes. Não ser a primeira escolha, né? Então, o que eu vou contar aqui para vocês vamos pensar um pouco no trato digestivo desse animal para que a gente consiga raciocinar em relação à doença desses animais. E não só ir lá e tirar um sintoma. Se tirar um sintoma, a gente precisa quando está numa coisa muito aguda. Mas tem muitos animais que estão crônicos, né? E a gente precisa ter uma outra visão sobre a veterinária. E o manejo nutricional hoje, quem indica alimentação natural, indica, né, para ir para os nutricionistas e tudo mais, mas eu vejo que o clínico só indica ração, né? E rações terapêuticas. E aí vocês estão vendo hoje também os efeitos das rações terapêuticas. Vocês têm observado isso? Por exemplo, uma ração hipoalergênica, ela aumenta triglicérides e colesterol, não é? Como a gente pode melhorar isso, né? Então, tem muitas coisas no manejo nutricional que a gente pode fazer. Vocês clínicos podem fazer. Não precisa ser só nós nutricionistas. Outro dia eu ouvi uma veterinária falando que indicava nutrição só para comida. O clínico é responsável pela ração. Eu falei, uai, mas o nutricionista tem que também ser responsável pela ração, né? Não é porque eu gosto de indico alimentação natural que eu sou contra a ração. Tem rações que são muito boas para os animais. Por exemplo, uma ração hipoalergênica bem equilibrada ali com uma proteína ou alguma outra coisa, a gente evita isso que aconteça. Então, não precisa ficar bitolado numa coisa só de, vamos fazer dieta de exclusão. Gente, o tutor dá milhões de coisas em casa. Outro dia eu vi uma tutora que falou, não, eu estou gastando rios de dinheiro com ração, com remédio, não sei o que. Eu falei, tá, e você dá o que de petisco? Ela falou, eu dou um pãozinho, eu dou um queijinho, eu dou um biscroca. Aí eu, então, o que adianta você gastar milhões com remédio, com ração cara, se num detalhe a gente estraga tudo, né? E aí, eu queria trazer hoje um pouco da visão que seria uma visão holística, né? Esse nome holístico às vezes fica meio de nossa, energia. Não, é do holos, que é todo, né? A gente olhar o animal como um todo. Eu sei que a gente precisa dos especialistas. É muito importante que as pessoas se especializem num órgão, numa cirurgia, porque isso fica muito mais preciso. Mas a gente sai da faculdade clínico, né? A gente sai geralzão. Então, que a gente não perca isso também. Porque às vezes um cirurgião, antes de uma cirurgia, vê uma coisa que o clínico às vezes não viu. Então, é bom a gente ter essa visão, né? E a gente pensar na raiz dos problemas. Eu sei que a nossa rotina é louca, eu sei que a gente foi ensinado a só melhorar ali sintoma, é só ali... tem uma obesidade, vamos só fazer um remedinho ali para segurar triglicéridos e colesterol, vamos... Mas por que está acontecendo isso? Por que o animal é obeso, né? Doença cardíaca, doença renal, será que a gente já não podia ter segurado isso antes? A gente cuida do animal desde que ele é filhote, né? A gente pega ele pelo primeiro dia, vacina, faz todo aquele protocolo. Por que a gente não acompanha esse animal ao longo da vida? E por que a gente não está fazendo com que ele tenha mais saúde? Os animais, eles estão vivendo mais, mas eu não vejo eles com qualidade de vida. Vocês estão vendo isso? Eu, pelo menos, o que eu tenho na minha rotina os animais estão velhinhos com 5, 6, 7 remédios. Que é como os velhinhos humanos. Aí eu falo, gente, eu não quero chegar velha tomando 5, 7 remédios. Um para pressão, um para não sei o que lá, um colesterol. Eu não me vejo assim, né? E eu vejo hoje que a gente está tendendo para isso, para essa veterinária que é medicamentosa e um sintoma, deu um efeito colateral, vamos tirar o efeito colateral, né? Mas a gente tem que pensar que o nosso mundo hoje, né, quando eu me formei na veterinária, isso há 20 anos, nem foi tanto tempo assim, né, deve ter gente aqui que é até muito mais velho que eu. Há 20 anos atrás a gente não tinha nem um exame de sangue direito que a gente conseguiria fazer. Hoje a gente tem recursos mirabolantes, né? Então uma tomografia, uma ressonância, tudo à nossa mão hoje. Só que a gente está esquecendo da coisa mais simples, que são as toxinas,
que são parasitas, não só intestinal, não é só vermifugar de 3 em 3 meses ou de 6 em 6 meses, mas pensar em outros tipos de parasita que podem acometer o animal. As toxinas ambientais, então, a ração é uma toxina ambiental? Sim, tem agrotóxico. O alimento também tem? Sim, o alimento também tem. Não é porque é uma batata ou uma ração que os dois não têm agrotóxico. Sim, todos têm. Só que como esse organismo está metabolizando tudo isso? Eu acho que vocês devem estar vendo FAs altíssimos, ALTs altíssimos, não é isso? Por que isso está acontecendo? Uma das coisas que eu vejo na minha rotina é, hoje eu uso um microscópio de campo escuro na minha rotina, eu tiro uma gotinha de sangue do animal na hora da minha consulta e eu analiso ali a parte qualitativa do sangue. E o que eu tenho visto dos animais que tomam aqueles antipulgas via orais e que tomam um monte de coisa assim de medicação, muita toxina, muito metal tóxico. E a gente sabe que os metais tóxicos são disruptores endócrinos. A gente sabe que os metais eles vão se acumular nos órgãos de detoxificação. Então, no fígado, no rim. Então, a gente tem que pensar que a gente está usando um monte de recurso, né, da indústria, mas o quanto isso está intoxicando esses animais? Se o animal já está com FA aumentado, a ALT, pode ter certeza que ele está intoxicado com o que vocês estão dando. Então, opa, freia, vamos pensar. Qual é a raiz dos problemas? É toxina? Então vamos desintoxicar esse organismo? Vamos pensar no intestino? Vamos pensar na digestão? Por que os animais estão com tanta alergia, tanta intolerância? Não é só porque os alimentos estão mais alérgicos, é porque a nossa digestão está pior. Isso a nossa também, dos humanos também. Então, e quanto mais a gente fica mais velho, menos enzima digestiva a gente tem, né? E é o que está acontecendo com os nossos velhinhos. A gente tem cachorros eu atendo cachorro de 16, 17, 18 anos. Como será que está a digestão desse cachorrinho, né? Então, eu convido vocês a gente pensar sobre buscar a raiz dos problemas, tratar o animal como um todo, pensar no bem-estar a longo prazo, né? Eu sei que tem pessoas aqui que são mais de tirar o cachorro da vida ou morte, da UTI e tudo mais, que eu acho isso fantástico, mas assim, saiu da vida ou morte, agora vamos encaminhar para alguém que vai fazer com que esse animal volte a ter uma vida boa, porque se voltar a mesma rotina de antes, a gente vai voltar a mesma coisa. O que adoeceu foi o ambiente, né? Não foi só se for uma coisa assim traumática, mas assim, normalmente o que nos adoece é o ambiente que a gente vive e é o que a gente tem feito na nossa vida, né? E aí combinar terapias. Hoje a medicina integrativa está muito difundida, ozônio, acupuntura, fisioterapia, né? E eu sei que vocês devem estar indicando, e isso é fantástico, dessa área está crescendo, né? E a gente unir forças, eu gosto muito disso, eu gosto de unir forças com os veterinários, né? Então, a maioria de vocês é da medicina convencional, né? Mas eu hoje vou mostrar para vocês da medicina do estilo de vida, que é você cuidar desse animal de uma outra forma e nutrir esse animal, porque os nutracêuticos nada mais são do que os princípios ativos dos alimentos. A gente às vezes não tem recurso de dar um monte de alimento para aquele animal ou a gente mesmo comer um monte de alimento diferente. Então a gente tem o recurso do nutracêutico, que é fantástico. Que nada mais é, o meu tutor fala assim, nossa, mas você fez uma lista aqui de um monte de coisa. Eu falei, sim, mas tudo aqui é vitamina. Isso não é remédio, né? As pessoas acham que todo o que a gente manipula é remédio, porque eles ficaram com isso, né? Que a família toma um monte de remédio, toma um monte de cápsula, só que a gente consegue colocar vitaminas, minerais, a gente consegue colocar vida ali dentro, não só remédio, né? Então isso eu acho fantástico. E aí unir terapias complementares, então eu falo que hoje eu faço medicina integrativa porque eu uno tudo isso. Eu não excluo a medicina convencional, eu uso a medicina convencional ao meu favor, mas eu não uso tanto quanto o pessoal está usando hoje, tá? Eu vou explicar por quê e aí vou mostrar. E aqui a gente vai falar muito sobre a medicina funcional, porque os nutracêuticos, eles entram na função do órgão, do que está faltando ou do que está sobrando, né? Ele equilibra tudo isso. Então, a medicina funcional é remover toxina, melhorar a digestão, otimizar a absorção, fazer uma metabolização eficiente, que é o que a gente está vendo que os animais não estão com uma metabolização eficiente, né? E aí isso é o que vai trazer saúde. E isso é o que vai trazer saúde para vocês também. Então não é só para os nossos pacientes, mas para a nossa vida. Porque a gente se desgasta demais, né? Eu acho que a gente trabalha muito e muito veterinário está cansado, sem memória, não é? Se a gente for perguntar aqui, quem está cansado? Todo mundo vai levantar a mão. Quem está sem memória? Todo mundo vai... Não é? Porque a gente se desgasta demais. Então, se a gente usar a medicina, esses nutracêuticos a nosso favor,
a gente vai envelhecer com menos lentidão, né? E com mais saúde. Então, pensar nas causas e nas consequências. A gente muitas vezes só olha para a consequência, né? Que é o que aparece para a gente. E a gente tem que lembrar que a dieta é importante, que as infecções, então os parasitas, a digestão é muito importante, que é o que eu vou falar muito para vocês hoje. A genética é importante. Teve-se a época que falava que todas as doenças eram genéticas, né? Mas a gente sabe que hoje, se a gente usar a nutrição a nosso favor, a gente silencia os genes ruins. Então, falar que o animal tem a genética da displasia, agora pode cair em desuso, porque se a gente desinflamar esse animal, essa displasia ela não avança. Então, tem muita coisa que a gente está evoluindo junto com a medicina humana, e a gente está vendo isso também na medicina convencional. Só que eu vejo que a gente fica, às vezes, um passo atrás da medicina humana. E a gente tem que correr para que a gente não fique para trás e fique com esses pensamentos antigos ainda de é genético, não tem jeito. Tem sim. Se a gente usar, às vezes, um nutracêutico a nosso favor, a gente consegue fazer muitas mudanças, né? E as medicações que a gente vai falar hoje. Então, o papel dos nutracêuticos, né? Melhorar a imunidade, em relação às articulações, melhora da pelagem, longevidade. Então, os nutracêuticos, eu adoro eles porque cada um tem a sua função. Eu sei que tem milhões de nutracêuticos, e aí é difícil, tanto que eu falei para a Liege, o que você quer que eu fale? Porque assim, tem tanto nutracêutico para a gente falar, só que eu acho que eu consegui compilar hoje com o que vocês realmente mais vão usar na rotina, que eu acho que é o que é mais vantajoso para vocês hoje virem aqui, né, à noite e me ouvir. Mas os nutracêuticos que a gente mais indica hoje são o ômega 3, né? Eu vejo que hoje teve um boom aí de crescimento, de um monte de clínico indicar o ômega 3 por causa dos estudos do ômega 3, que ele é anti-inflamatório, que ele melhora a pele, pelo, um monte de coisa. E por que a gente está indicando o ômega 3 para os cachorros? Porque na ração não tem a quantidade suficiente. Na dieta não tem a quantidade suficiente, né? Então, olha como a gente agora está tendo que usar um recurso de fora para complementar uma coisa. E muita gente nem indicava, né? Ou às vezes nem indica ainda. Mas é importante indicar. Não só quando tem uma inflamação, mas para evitar uma inflamação. Então, olha que legal da gente usar esse recurso, que é uma capsulinha por dia, até a gente também tomar uma capsulinha por dia junto com a alimentação, que a absorção é melhor. A gente já vai ter milhões de efeitos bons no nosso organismo, né? Porque a gente também ingere pouca gordura boa. Não sei se vocês sabem disso, mas a gente usa muito ômega 6, por isso que está todo mundo inflamado. E o ômega 3 ele vem para balancear tudo isso. Então, a gente precisa, porque a maioria daqui não come peixe, não come nori, não tem essa vida como o japonês, por exemplo, né? Eu tenho família japonesa, meu pai é japonês, né? Então, a gente gosta dessas coisas, a gente foi criado com isso. Mas eu vejo que brasileiro e tudo, a gente usa pouco, né? Então, usar isso, a gente está usando isso já nos animais. Os probióticos hoje, que estão na moda, agora tem muitas empresas aí com novos probióticos, eu fiquei feliz com isso, porque a gente só tinha uns tipos de cepa e acabou, que era para só diarreia, né? E a gente sabe hoje, muitos estudos, que cada probiótico serve para uma coisa, né? Para uma área e a gente pode cuidar desses animais sem ter que dar um monte de remédio, mas cuidando do intestino, né? A glucosamina com chondroitina, que a gente já usa muito e agora na veterinária estão se falando, usa, não usa, não deve usar, né? Então agora está uma briga de, não, só vou usar tal coisa, quem usa é porque não leu o trabalho. A gente tem que pensar, eu falo assim, tudo a gente tem que pensar. Glucosamina com chondroitina, eu vou dar para um cachorro que já está com uma displasia absurda, com uma degeneração absurda? Não vai fazer cócega. Mas um animal que está começando, por que não? Né? A gente sabe que a glucosamina, pelo menos eu uso bastante para a parte renal, então assim, bexiga, tudo que tem mucosa, a gente pode usar a glucosamina a nosso favor, que ela vai fazer essa proteção de mucosa. Então, uma gastrite, hoje eu até usei no cachorrinho que acabou de operar de um monte de cálculo renal. Por que a gente tem que fazer isso? Porque a gente tem que pensar, aonde está indo isso? Qual é o tecido que tem ali? Não é só, vamos tirar pedra. Tá, mas e aí? Vai continuar fazendo pedra. Foi o que eu falei para o meu cliente hoje. Eles tiraram um monte de pedra. Mas o metabolismo ainda vai continuar errado. Ela vai continuar produzindo pedra. Não é porque tirou que não produz mais. Não, a gente tem que arrumar o metabolismo, senão não adianta. E aí, enquanto a gente não arruma o metabolismo, eu tenho que proteger as mucosas, porque elas vão sofrer ainda dos cálculos que ainda vão formar.
A curcumina, que hoje também tá em alta, eu vou depois falar um pouquinho mais dela. E os complexos B, que eu vejo também que a gente não usa a nosso favor. Complexo B é muito importante. Na microscopia eu vejo muita falta de complexo B no sangue dos animais, porque a gente não está indicando direito, né? A gente só usa complexo B para desintoxicar, né? E então a gente pode usar. E aí como o nosso organismo funciona, né? Que eu acho que é importante e a gente às vezes esquece, que é o alimento é nosso combustível. Então o alimento ele é o combustível do animal. Se ele está doente, quer dizer que está dando um combustível adulterado, né? Pelo menos quem tem carro chique usa combustível premium. Por quê? Porque sabe que vai estragar. A gente que tem um Fusquinha, um Fusquinha não, porque o Fusquinha agora é caro, não, mas um Uninho, né, um Celta, a gente põe qualquer gasolina, né? Só que os tutores agora, eles querem que a gente dê gasolina premium para os cachorros. E a gente finge que a gente está dando, né? A gente não, estamos dando ração premium. Só que a gente já sabe que as rações premium muitas vezes não têm a quantidade de proteína que precisa, né? Ou a qualidade da proteína está errada. A absorção, quanto doença inflamatória intestinal a gente está pegando hoje? Eu estou horrorizada com a quantidade de doença inflamatória intestinal, tanto em cachorro quanto em gato. Por que isso está acontecendo, né? Não é assim, acontece, mas por que sei lá, 7 anos para cá, que isso está piorando, né? E agora é uma enxurrada? Porque a gente diagnostica mais. Não, antigamente a gente não tinha tanto sintoma quanto hoje a gente tem, né? É claro que a gente está ficando melhor com endoscopia, colonoscopia, a gente está muito mais evoluído, né? Qual é a qualidade dos alimentos que a gente está dando para esses animais, né? A gente vai nesses pet shops grandes, a gente vê aquele mar de petiscos que só tem conservante, palatabilizante, que seria a festa das crianças, né? Aquelas dos industrializados, das bolachas e tal. A gente está fazendo igualzinho com os cachorros e com os gatos, até com os gatos, né? Que agora estão dando o petisquinho de farinha de trigo para gato. Eu acho um absurdo aquilo. Mas estão dando. E aí o gato adora. Meu Deus, ele ama um petisco. Sim, claro. Glutamato monossódico, ele come aquilo lá, aquilo dá uma hiperexcitação, ele vai querer aquilo de novo, né? Ele não é bobo, né? A distribuição dos nutrientes. Então, como eles estão sendo distribuídos? Muita gente indica milhões de nutracêuticos, só que está tudo sendo jogado no lixo. Né? Por quê? Porque não tem um sistema de absorção primeiro. Então não adianta a gente indicar uma lista de nutracêuticos se a gente não arrumar a digestão. Porque senão a gente vai fazer um xixicário, eu falo. A gente vai jogar isso tudo fora, não vai absorver, né? E para o animal ter saúde, ele precisa estar com a parte física, química e emocional em dia. O que eu tenho visto na minha rotina, eu pego animais que já passaram por muitos veterinários e o problema deles é emocional. Aí a gente fala, então vai para o comportamentalista, né? Mas o comportamentalista, às vezes, não tem... raros os veterinários que realmente são mais sensíveis, assim, mas eu acho que a gente que está ali na lida, né? A gente veterinário que está ali sempre com o tutor e conversa, a gente consegue ver o quanto eles têm influenciado a vida dos animais, né? O quanto o estresse deles tem influenciado a vida dos animais. E a qualidade de vida, né? Principalmente aqui em São Paulo, que os animais moram dentro de um apartamento, agora, daqui a pouco, 20 metros quadrados. Né? E aí o tutor, não vai sair na rua porque vai sujar, não, porque ele vai comer cocô, não, porque ele vai... É tanta neurose para o cachorro ficar limpo que a gente está tirando ele da natureza, né? E tirando o animal da natureza, a gente vai estressar eles. Se a gente também aqui em São Paulo fica mais estressado porque a gente está longe da natureza, imagina eles, que são muito mais conectados com a natureza, né? E aí, eu acho que o sistema digestório é a chave da saúde. Quem é gastro também deve achar, né? Eu não sei se temos os gastros aqui, mas assim, eu acho que o sistema digestivo, e pela medicina chinesa, eles falam muito disso e teclam muito disso, e o japonês também preza muito isso, a digestão, o alimento, como comer, tudo isso é muito importante. Por quê? O que a gente tem feito hoje? Vomitou, protetor gástrico, OIS, né? 1000 OIS agora tem OIS de todos os tipos. Por que a gente faz isso? Por que ele vomitou? Realmente ele está com o estômago mais ácido? O ácido do estômago ele só machuca o estômago se ele tem uma ferida. Se ele não tem uma ferida, ele não está produzindo mais ácido. E o que a gente faz? A gente basifica esse estômago. O estômago dos cães e dos gatos, eles têm que ter um pH mais baixo, porque senão eles não digerem. Não digerindo, vai chegar errado o pH lá no intestino.
Chegou tudo errado, gente, começa a microbiota ficar doida. Porque cada bactéria precisa de um pH diferente para viver. E se a gente começa a mudar isso, não digo que a gente não deve usar OIS, tá? Mas assim, com parcimônia. Eu tenho cachorro que toma OIS a vida toda, todo dia. Imagina como é isso. Como é um animal que fica com o pH básico e não digere proteína. O que vai acontecer? A proteína vai inflamar esse intestino. Se ela não chegar em aminoácido lá no fim, ela vai irritar esse intestino. Então, pequenas coisas que a gente faz já podem mudar a saúde desse animal. O que eu vejo muito é hipocloridria, animais que não produzem ácido direito. Então, o que eu tenho que fazer? Enzima digestiva. Então, eu vou depois mostrar aqui para vocês, e até tem um estudo falando, deixei depois várias referências, depois se vocês quiserem pedir para a Liege, para ela passar para vocês, que alterando o pH do estômago, então dando os OIS, você afeta a microbiota intestinal. Então, o quanto a gente está fazendo isso há anos, o quanto a gente está piorando a microbiota desse intestino, há muito tempo, né? E aí depois a gente fala, bom, já dei um monte de OIS, a microbiota ficou ruim, vamos fazer transplante de fezes, que agora é a moda, né? Mas se a gente tratar antes, se a gente der uma enzima digestiva, se a gente der uma alimentação, arrumar o intestino, será que a gente vai precisar chegar num transplante? Eu vejo o transplante como uma ótima alternativa, mas um animal que já está muito crônico, e uma coisa que assim, a gente já tentou tudo e não deu certo, ainda faltou aquela cerejinha do bolo, aí a gente usa o transplante, mas é que eu sei que as coisas novas, né, na veterinária vem avalanche e todo mundo só indica aquilo. Mas e se eu não mantiver aquela microbiota? Quanto tempo será que ela vai durar ali? Se eu continuar com o mesmo hábito, com o mesmo estresse, com as mesmas coisas, com o mesmo hábito que o animal tinha antes de ter tudo isso, um transplantezinho não vai mudar a vida do animal, né? Vai mudar por um tempo, pode até, mas depois essas bactérias boas vão morrer, né? As doenças periodontais. Uma das coisas que eu mais vejo também é os animais velhinhos, a gente não anestesia para tirar os dentes ou para fazer limpeza de dente. Por quê? Porque os tutores estão com medo dos cachorros morrerem na anestesia. Não é isso que vocês veem também? E eu vejo muito veterinário depois de 12 anos, não vamos limpar dente mais. Mas gente, é agora que a gente precisa cuidar? Porque os velhinhos são os que mais sofrem com doenças periodontais. E eu vejo que se a gente não tira a causa, que é a doença periodontal, a gente atrapalha toda a parte digestiva desse animal. E aí não tem o que fazer. E aí vira como se fosse uma bomba relógio ali, que ele vai inflamar todos os órgãos. Então não é só coração, mas é intestino, é rim, é articulação. Já peguei inúmeros casos de animais que tinham problemas dentários, na hora que retiraram o problema dentário, parou de mancar. Então tem coisas que a gente fica lá, brigando, e dá um controprotetor, e dá um anti-inflamatório, e dá não sei o que lá, e a causa está na boca, né? Hoje, na medicina integrativa humana, muitos médicos não avançam nos tratamentos se a pessoa não cuida da boca. Tem muitos problemas de boca de humano que fazem as pessoas terem doenças crônicas. Então, eu conheço vários médicos que falam, se você não tratar a boca, não adianta nenhum tratamento. E aí eles param ali e falam, enquanto você não tratar a sua boca, não arrancar os dentes ou fazer o tratamento direito, não adianta. Então, a gente tem que trazer esse pensamento para a veterinária, né? E eu falo para os meus tutores, o dente está ruim, arranca. Não, vou restaurar. E se aquilo depois virar um foco pior? A gente tem a vantagem do cachorro comer, né? Cachorro, gato sem dente. O meu cachorro tem 3 dentes na boca. Ele foi resgatado na rua e ele chegou com a boca podre. E aí a gente arrancou e hoje ele vive bem. Eu sempre falo que ele tem 12, 13 anos, mas meu filho sempre me corrige e fala, não, mãe, ele já está há 7 anos com a gente, meu Deus. Então ele já deve ter uns 14, 15 anos, o meu cachorro. Mas ele parece novinho. Por quê? Porque eu tirei o foco dele. Porque senão ele realmente não ia conseguir viver tanto. O estresse ambiental. Todo estresse, então isso para humanos, para os animais, a gente entra em luta e fuga. Isso é uma reação nossa. E o que acontece na luta e fuga? A gente para de digerir. É a primeira coisa. Se você está pronto para lutar ou para fugir, você não vai digerir uma feijoada, não é mesmo? Então, quem está na guerra come feijoada? Não come. Come o quê? Sopinha, para poder digerir rápido e ter energia.
O que a gente tem visto hoje são pessoas e animais cheios de estresse, não é? É o mal da humanidade, todo mundo ansioso, síndrome do pânico, ataques. O que isso está acontecendo? O sistema nervoso está tão em luta e fuga que ele precisa extravasar. Então, ou ele vai extravasar tendo um piripaque mesmo, ou entrando em pânico, ou as pessoas que focam para o lado bom saem correndo, fazem musculação, crossfit, luta. Por quê? A gente precisa lutar, né? Então a gente às vezes não consegue dar um soquinho na cara do nosso tutor que nos irrita. Então a hora que a gente vem com aquela ira de tipo, pronto, já liberei um monte de neurotransmissores e um monte de cortisol e adrenalina que o nosso corpo precisava, ou eu soco e aí relaxo, ou eu saio correndo. Mas a gente não pode fazer nenhum desses dois, a gente tem que ficar aqui assim, ó, tá, querido, né? Tipo, e é isso, a gente fica 8 horas do nosso dia às vezes, não é? Quem tem um monte de tutores complicados, a gente vive isso. Por isso que a nossa classe é tão estressada. Por isso que muita gente desiste da profissão, porque não aguenta esses picos de estresse, não é mesmo? E aí, os nossos animais estão vivendo isso também, né? Os animais, os nossos tutores que têm depressão, síndrome do pânico, um monte de coisa, é o que mais a gente pega, não é? E aqueles tutores que amam os animais e que sufocam o animal, a gente está vendo que eles também estão assim. Eles estão entrando em síndrome do pânico. Como é que o cachorro fica, às vezes, quando tem um trovão? Como que ele fica quando tem fogos? A gente está vendo que os animais também estão entrando em pânico. Só que a gente esquece que depois que você entra em pânico, depois que entra em luta e fuga, o corpo demora 1 hora para se recuperar disso. Quem tem 1 hora hoje tranquilo, né, liga uma música, faz né? Quem tem isso hoje aqui em São Paulo? Eu vejo que no interior o pessoal até tem mais qualidade de vida, mas a gente aqui não tem, né? E os nossos animais também não. Por quê? É o tiro, é a moto, são os fogos, são muitas coisas que eles têm que também lidar com isso. E a gente esquece disso. Por isso que hoje tantos problemas hormonais aí nossos bichos também, né? Não é só castração, mas esse estresse, gente, que a gente não percebe, né? E a gente tem que ajudar esses animais. Então, se ele entrou em estresse, não está digerindo, a gente tem que ajudar a digestão. Não tem por onde escapar. Por um tempo vai ter que fazer. O uso de antibióticos, então, a gente reduz a microbiota desse animal, aumenta a resistência quando a gente vai precisar deles, porque a gente está usando, né? A gente faz os antibiogramas e resistente, não sei se vocês estão pegando isso, eu estou ficando assustada com o número de resistências que está acontecendo. E a recuperação de um intestino de microbiota demora de 2 a 6 meses. Que cachorro que tem doença crônica não toma remédio pelo menos de 3 em 3 meses? Pelo menos um antibióticozinho. Deu uma diarreia, antibióticozinho. São de 2 a 6 meses para a gente recuperar. E aí a gente indica, às vezes, um probióticozinho de 1 semana para dar depois do antibiótico, não é? Então a gente tem que pensar nisso, que a gente pode ajudar esses animais para que eles não tenham essas recidivas, né? O parto não natural, que é as cesáreas, né? A gente pega a maioria hoje dos animais que vêm comprados e de raça, eles são cesárea, poucos são parto normal. Isso altera muito a microbiota desse animal. Então, perguntar se ele é de cesárea, perguntar se ele foi de parto normal, se a pessoa souber, vai nos ajudar também a direcionar um tratamento ali para essa microbiota, tá? E as dietas desequilibradas, né? Que o pessoal dá ração, mas dá isso, dá aquilo, dá um monte de coisa. E aí a gente não sabe o que esse animal está ingerindo de verdade ali, né? Então, eu vejo que a dieta hoje na nossa rotina é muito complicada, né? Porque a pessoa adora dar uns negocinhos para os bichos, né? E aí existem vários trabalhos falando sobre essa sincronização de estresse do tutor com os animais. Quando eu entrei na medicina integrativa, eu fazia fisioterapia e eu vi exatamente isso. O tutor tinha um problema no joelho, o cachorro também tinha. O tutor tinha um problema na coluna, o cachorro também tinha. Eu falava, mas gente, o que é isso? Aí eu fui estudar a parte biofísica e vi que isso é realmente do campo energético da família, né? Mas hoje, agora, a gente tem, graças a Deus, estudos falando e hoje provando, né? E eu falo que quase 20 anos depois a gente vai descobrir as causas e por que fazem trabalho, que eles fizeram um estudo aqui falando sobre a sincronização de estresse de cães de pastoreio. Eles têm maior sincronização a longo prazo com os donos. Então, os animais de pastoreio, que agora a gente tem um monte aqui em São Paulo, né? Que eles deveriam viver lá no pasto, né? Correndo, pulando, brincando, agora eles estão dentro do apartamento.
eles são os que mais se estressam aqui em São Paulo, por causa do tutor. Olha que doideira, né? Raças ancestrais, elas são menos afetadas com o estresse do proprietário. A gente vê que raças que são mais puras, não sei se vocês já viram, eles têm menos estresse. Os que já são mais misturados, eles pioram isso. Cães de caça, dependência clara de traços de personalidade e relação com o dono. Então, os cães de caça, eles ficam a cara do dono. Então, é muito legal da gente agora começar a ver e vocês começarem a reparar isso. Então, poxa, é um cão de pastoreio, é um cão de caça. E aí vocês começam a ver isso e vocês começam também a tratar o tutor, né? Fala, eu mando vários tutores pro psicólogo, tá? Mando vários. Esses dias aí a tutora falou assim, eu tô indo na psicóloga, tá? Aí eu cheguei na sessão, ela falou, quem te indicou, né? Ela, a minha veterinária. Aí ela falou assim, caramba, a veterinária, por que será, né? Mas... seleção genética. Então, a sincronização de estresse pode ser característica de raças cooperativas. Então, também, o que é isso, né? Essa parte dos animais que ficam mais de olho no dono, eles têm essa ligação maior, né? E aí, depois, se vocês quiserem, eu deixei o trabalho aí para vocês lerem, tá? Mas tem outros agora falando sobre a sincronização do cortisol também, que os animais, eles aumentam o cortisol com o cortisol do tutor, mas o cortisol dele não altera o cortisol do tutor, mas o do tutor altera o cortisol deles. Então, você imagina os nossos animais aí com os cortisóis maravilhosos e enlouquecidos, por quê? Aí você vai ver a característica do tutor é essa, né? Frequência cardíaca do tutor com os animais. Então, assim, tem vários estudos mostrando essa interligação. E aí, eu queria mostrar esse aqui para que vocês gravem na cabeça de que se a gente trata o intestino e a microbiota, a gente trata todos os organismos, todos. Então, dependendo da microbiota que você tem no intestino, é o que vai ditar a saúde de todos os órgãos. Então, Liege falou, vão ter vários especialistas. Eu falei, tudo bem, eu vou falar do intestino. Por quê? Se você não tratar o intestino, você não vai tratar nenhum deles. E se você tratar o intestino, você vai tratar todos eles. Então, é muito legal da gente poder usar esse recurso, né? Então, todas as doenças, tá? Não vou nem listar, porque é uma infinidade de doenças. Vamos tratar o intestino, tá? Só que aí como a gente trata o intestino, né? E como a gente descobre que ele tem um problema intestinal, né? Vamos fazer um teste de fezes? Não vai aparecer nada, né? Vocês já viram isso? Que agora a gente faz copro parasitológico, não tem verme mais. Eu falo, o cachorro agora não tem mais nenhum verme. Por quê? Porque a gente tá vermifugando demais, a gente tá... eu acho que os testes também não estão muito fidedignos como antigamente a gente fazia, né? Mas como a gente vai sem exames, né? Porque assim, eu acho que o legal do clínico é você observar, perguntar e fazer uma boa anamnese. Só perguntando, o animal arrota à noite? Tem um monte de cachorro que arrota, vocês já viram isso? Flatulência. Flatulências com cheiro fétido, um monte, né? Os bulldogzinhos são os campeões. Regurgitação de alimento não digerido, então o animal acaba de comer, passa horas e ele vomita a ração inteira. Vocês já viram muito isso? Por que a ração não digeriu depois de 2, 3 horas? Ela tem que digerir, em 2, 3 horas ela tem que sumir do estômago. E o que acontece? Às vezes o cachorro dorme, no dia seguinte de manhã ele vomita a ração inteira. Ele não está digerindo, então ele tem um pH errado nesse estômago. Então a primeira coisa que você tem que fazer é arrumar o pH, né? Refluxo, né? A gente tem visto também os cachorros que fazem... E aí começa, não é? À noite, isso é refluxo. Refluxo geralmente é o pH que está errado, é o pH que está básico, não é ácido. Ninguém tem refluxo por causa do pH ácido. Porque se tem pH ácido, a cárdia fecha. Quando tem o pH alcalino, ela abre. Então a gente tem que tomar cuidado, né? A gente tem usado protetores e achando que o estômago está ácido. Então vou colocar aqui o omeprazol para segurar isso aqui. Você está piorando essa situação, né? Alteração nas fezes, então a gente pega diarreias, principalmente na hora do almoço, né? Fim de semana. Vocês também recebem, né? Eu pelo menos recebo. 11 horas da manhã é o horário que eu não sei o que a galera consegue. Manda um monte. Olha, doutora, olha como é que tá, né? Mau cheiro, né? O cocô não pode ser fedido. Um cocô de cachorro, de gato, eles são caçadores na natureza. Então o cocô deles não deveria feder.
para eles não chamarem atenção de presa e tudo mais. Então, se o cocô do cachorro está fedido, ele tem uma microbiota ruim já. Então, a gente tem que arrumar. Os animais que comem alimentação natural, que eu faço, o tutor, a primeira coisa, fala, gente, o cocô não fede mais. Eu falo, e é verdade. O meu cachorro, por exemplo, ele come alimentação natural. Não, o cocô dele não fede. Agora, se ele sobe na mesa e come a ração do meu gato, aí o cocô dele fede. Eu falo, filho da mãe, roubou a ração do gato. Porque muda a microbiota, gente, muda. É impressionante. Inchaço, dor abdominal, os cachorros estão tendo burburigmas, né? O tutor fala à noite, nossa, ouvi um monte de burburigma. Isso é a microbiota que está ruim. Então, a gente não precisa de outros exames, não precisa de uma colonoscopia, não precisa de uma endoscopia para saber se o animal tem isso, tá? Então, a gente pode já tratar, né? O que eu uso? Enzima digestiva. Então, nos humanos também. Teve uma época que eu estava bastante estressada na minha clínica e eu não estava digerindo. E aí, eu tive um monte de problema intestinal. E aí, quando eu comecei a usar enzimas digestivas em mim, eu comecei a melhorar. E aí, é isso. Você não está digerindo, né? Você precisa de uma ajuda. E a gente precisa ajudar esses animais que estão arrotando, que estão regurgitando. Eles precisam digerir melhor esse alimento. Então, a gente usa bromelina, betaína HCl, papaína, os ácidos biliares, né? Quando eles removem a vesícula. Muita gente fala que é besteira usar ácidos biliares quando remove vesícula, mas o que a gente tem visto é muitos animais arrancando vesícula, né? Retirando, pelo menos eu pego inúmeros. E isso a longo prazo na medicina humana, eles já veem que se você retira a vesícula e não faz o uso de sal biliar, essas pessoas elas têm uma piora de memória, piora de absorção de vitamina A, D e E, porque são vitaminas lipossolúveis, então elas precisam de ajuda para poder absorver, Então, se a gente não ajuda, e quem ajuda são os sais biliares, essas pessoas elas não absorvem. Vai fazer o teste de vitamina D, tá no pé. Vai fazer teste de vitamina A, tá no pé. Vitamina E. O que são essas vitaminas? São antioxidantes. Então, essa pessoa vai envelhecer mais rápido, ela vai ficar sem memória, ela vai ficar mais cansada. Pode ver, quem tira a vesícula, a pessoa fala, não, mas o organismo acostuma com a gordura, só que ela não acostuma de absorver vitaminas, né? Então, a gente tem que pensar nisso nos animais, porque como os animais estão vivendo mais, as síndromes cognitivas, a demência, isso tudo a gente vai ver daqui a alguns anos se esse animal tirou a vesícula. Então, a gente tem que tomar cuidado logo que retirar a vesícula. E se retirou a vesícula, a gente tratou a causa? Eu, pelo menos, vejo que não. E da onde que vem uma vesícula, uma lama ruim? Do fígado. Quem produz? O que a gente está fazendo com o fígado? Intoxicando ele. Como que a gente vai fazer uma lama maravilhosa se a gente está intoxicando esse animal e ele está cheio de toxina? Então, a primeira coisa é limpar o fígado, é limpar esse organismo, limpar a dieta, limpar um monte de coisa, porque senão ele vai continuar fazendo e aí o fígado que vai sofrer. Não é mais a vesícula a gente já tirou, né? Então, a gente tem que pensar nisso. E as enzimas pancreáticas que a gente usa, né? Em caso de pancreatites, em caso de pancreatite exócrina, a gente já usa, né? Mas tem alguns animais que eu vejo que precisam usar enzimas pancreáticas, principalmente aqueles que têm muita inflamação de duodeno. Não sei se vocês já viram muito disso. A gente começa a usar enzima pancreática, eles começam a melhorar. Por quê? Porque a digestão não está sendo bem feita. Então, eu uso a enzima aqui, então as enzimas a gente usa junto com o alimento, né? A gente sempre pede para a pessoa dar junto com o alimento, nunca muito antes, nem muito depois, para que ela consiga estar ali naquele bolo, tá? E os ácidos biliares aí em cápsula. E aí, como a gente pode substituir os óis, né? Eu gosto muito tem uma gastrite, tem um problema, a gente vai só proteger essa mucosa, mas a gente não vai parar de produzir ácido, a gente tem que produzir. Então eu uso o sucrafilme, eu gosto bastante de indicar nos casos de gastrite, né? Espinheira santa, também eu gosto, tem gente que gosta de dar só o chá, também pode dar chá de espinheira santa, mas a gente pode manipular o chá, a capsulinha de espinheira santa mesmo, né? É uma proteção gástrica. E outra coisa que eu não coloquei aqui, mas que eu também gosto de indicar, é suco de couve. O pessoal fala, suco de couve, Suelen? Você bate uma folha de couve na água, dá na seringa, gente, é a melhor coisa. Não precisa tomar omeprazol junto com antibiótico. Dá suco de couve com antibiótico, ninguém vomita. Pelo menos essa é a minha experiência. Ó. Tem uma música... Entendeu? Então, assim, ó, não sou só eu a louca, tá? Mas, assim, tô passando só informação, porque aí não tem que manipular, né?
Mas os meus tutores falam, mas como assim? Como assim suco de couve? Eu falei, suco de couve. Ele faz essa proteção que nem o sucrafilme, tá? E o gosto é melhor, né? Sucrafilme, eles babam, aquele branco, né? Voa para todo quanto é lado, né? E aí os benefícios da gente tratar o intestino. Então a gente tem que lembrar que hoje a gente consegue ver, né, os intestinos com as barreiras e com as inflamações absurdas. O nosso ultrassom hoje está muito melhor. A gente faz colonoscopia, endoscopia. E a gente está vendo o quanto essa mucosa está sofrendo, né? E aí o que a gente faz? Remédio para parar a imunidade, para segurar a imunidade, não é? Só imunossupressor e corticoide. A gente não vai lá e trata, a gente não vai lá e desinflama isso. Então a gente tem que reduzir. A gente tem que melhorar essa digestão. Se você melhorar a digestão lá em cima, na hora que chegar no intestino, ela vai parar de inflamar. E aí você vai ver que esse intestino vai parar de reagir. Aí o que vai acontecer? Vai reduzir as alergias e as intolerâncias. Todo animal que tem otite crônica e problemas de pele, tem certeza que ele tem problema digestivo e ele tem problema de microbiota intestinal. Isso, nos humanos, é batata e a gente também. Então, o que a gente tem que fazer? Cuidar do intestino. Começa com digestão, porque se já está inflamando o intestino, a digestão não começou e ela está inflamando lá embaixo. E aí o que a gente faz? Vamos dar a proteína hidrolisada do não sei o que lá, vamos... Mas e se chegou lá e ainda essa proteína está irritando o intestino? Porque ela não foi digerida direito. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? E a quantidade de grãos que a gente está dando para os animais também está absurda. E eu vejo com os meus testes que o grão está sendo um dos grandes intolerantes de alimentação. Tanto para o humano quanto para os animais, tá? E aí, com isso, a gente tratando o intestino, a gente vai melhorar a saúde geral, né? E aí, o que a gente usa? Probiótico, prebiótico, pós-biótico, que agora também eles estão entrando e vão entrar também na veterinária. O pós-biótico, ele já é o princípio, então é como se fosse um nutracêutico do probiótico. Então, ele já é o princípio do que a bactériazinha faria, né? Ela já vai lá e coloca. Então, os butiratos, acetato, propionato, que vão ali ajudar a mucosa desse intestino a ficar mais forte, tá? Mas a gente vai falar um pouquinho deles. Aqui é um esquema que eu achei numa das milhões de coisas que eu tenho lá de intestino, mostrando o que cada bifidobactério, lactobacilo e tal, funciona para cada problema que a gente tem. Então, para dermatite, constipação, colite, olha, renite, asma. A pessoa fala, mas o negócio é lá no pulmão, o que tem a ver? Sim, tem a ver que você não está fazendo a proteção que é originária, que é a parte da microbiota, porque são essas bactérias que nos protegem. Não é o tecido, não, é essa microbiota e essa simbiose que existe no nosso organismo que faz a gente ter saúde, né? E a gente esquece isso. Eu coloquei aqui algumas fórmulas para vocês, né? E aí depois a Eliege vai passar para que vocês não fiquem perdidos aí. Mas eu coloquei aqui para felinos e para cães. Por quê? Eu vejo que nos felinos a gente também tá tendo muito megacolo, é o que mais a gente tem, né? Nos velhinhos. Os problemas gastrointestinais agora, então também muita doença inflamatória intestinal, que a gente não sabe se é linfoma, se é doença inflamatória intestinal, não é? Ou alergia alimentar agora. Problemas de via aérea, os gatos pegam muito disso, então se você entra com um probiótico para isso, claro que você vai fazer todo o tratamento normal, mas entra com probiótico 3 meses, 4 meses, esse gato vai ficar ótimo, a imunidade dele vai ficar melhor, né? E para os gatos que têm FIV, FeLV, que a gente vê que a barreira intestinal fica uma desgraça, né? Então a gente ajuda esses animais e você melhora a imunidade deles, né? Aqui, para os cães, então, o que mais a gente pega, às vezes, diarreia aguda. Eu só trato diarreia com antibiótico depois de 4, 5 dias de diarreias feias, porque o que acontece? Em 2, 3 dias eles vão ter diarreia, às vezes com sangue, às vezes líquida. Mas se você trata o intestino em 2, 3 dias, as fezes voltam ao normal. E aí a gente não precisa usar antibiótico. Eu pego muita doença inflamatória intestinal, né? Muitos animais diagnosticados, então eu trato muito intestino. Pego muito cachorro renal também, então a gente usa também probióticos para essa parte renal. Depois eu tenho aqui os nomes para vocês saberem, né? E dermatite atópica, que existem vários estudos falando que o Paracasa e o Raminoso são os melhores para a gente melhorar a barreira cutânea. E realmente
funciona muito bem. Então, indico vocês, os animais que já são atópicos, de, além dos remédios que a gente usa, entrar com os probióticos, tá? Esse é um trabalho falando sobre o uso do metronidazol junto com o Enterococcus faecium, que a gente usa muito, né, metronidazol. E aí, eles viram que o tempo de diarreia junto com o Enterococcus diminuía da diarreia. E o Enterococcus não morre com antibiótico. Então, a gente pode associar eles. Então, vocês podem fazer uma capsulinha de Enterococcus faecium, 2,1 bilhões de UFC, junto com o metronidazol, se vocês precisarem usar. Então, vocês já vão estar ajudando a microbiota, vão ajudar, né, nessa diarreia que às vezes é mais cruenta, mas vocês já vão começar, vocês não vão simplesmente acabar com tudo ali e não ficar nada bom, tá? Porque o Enterococcus faecium melhora muito a imunidade dos animais. Então, esse é um outro trabalho também que saiu. O que a gente usa de prebiótico, então MOS, FOS, GOS, geralmente a gente manipula eles, tá? Deixei aqui a dose, então se vocês querem melhorar a microbiota dando o alimento para as bactérias, você usa os prebióticos, né? Hoje agora a gente tem aquelas bisnagas com probiótico e pós-biótico, e prebiótico, desculpa, e ele já tem isso aqui. Só que lembrando que sempre na indústria a quantidade vai ser menor, porque senão o preço seria absurdo. Na manipulação, a gente consegue aumentar a quantidade. Então, a gente consegue ir lá e dosar os probióticos mesmo. A quantidade de probiótico que a gente manipula é muito maior do que uma bisnaga. Então, usar isso a nosso favor é maravilhoso. E aí, o probiótico a gente deveria usar durante 3, 4, 5 meses. Não só uma semana, que nem uma pastinha é, né? E a gente só usa, às vezes, uma pastinha. E aí fica muito mais barato você manipular durante vários meses, fica muito mais em conta para o tutor. E ele fica mais feliz, né? Outra fonte de pré-biótico é a beta-glucana, que vocês também estão usando bastante, com certeza, né? Macrogard aí, todo mundo agora indica também. Fico feliz porque o Macrogard é muito, muito interessante, né? Mas o custo também é elevado, né? O pessoal não reclama do custo, pelo menos os meus tutores reclamam. Aí a gente manipula, a gente reduz muito esse valor. E a gente vai ter que dar beta-glucana por muitos meses, gente. Não é um mesinho que a gente vai resolver a vida do animal, né? Então, o que acontece? Ele aumenta linfócito, modula a microbiota, diminui a expressão de citocinas inflamatórias, aumenta IgA fecal. Então, animais que têm doença inflamatória intestinal, eles precisam desse IgA ali na mucosa. Controle de triglicerídeos. Então, os animais que comem rações hipoalergênicas e tal, a gente precisa usar uma beta-glucana junto, tá? A dose eu coloquei aqui para vocês e alguns trabalhos falando sobre o uso da beta-glucana. Existem vários tipos de beta-glucana, então quando vocês forem manipular tem que ser a 1,3, 1,6, que é a que vai estimular a parte imunológica, tá? E a parte de microbiota. Tem vários tipos de beta-glucana, tá? Então a gente usa com esse número, tá? Senão vem qualquer beta-glucana aí, tá? Fibras. Eu acho super importante a gente indicar fibra para os animais, né? A gente tem rações que tem mais fibra, então obesity, né? Aquelas diabética e tal, que eles tacam fibra ali para tentar diminuir os picos glicêmicos. Só que eu acho que toda ração do cachorro devia ter bastante fibra. Só que aí o gostinho não fica tão gostoso, né? Mas a gente pode acrescentar. Então, o animal que tem um problema digestivo, que fezes moles e tudo mais, se a gente entrar com fibra, esse cocô vai ficar melhor e a gente vai estar trabalhando também as bactérias boas. Então, você colocar um psyllium, tem gente que come psyllium aqui, não sei se alguém já come, mas você vai lá, polvilha, o psyllium não tem gosto. Vai lá, polvilha em cima da ração, você já vai estar ajudando as microbiotas desse intestino. A celulose, né, muita gente indica também, faz manipulado celulose, e a inulina. A inulina também a gente manipula, ou a gente compra um pó de raiz de chicória. A inulina, ela vem da raiz da chicória. E aí a gente, naquelas zonas cerealistas, a gente consegue achar a inulina em pó. Então você também pode colocar um pozinho branco, que não tem gosto, põe lá na ração do cachorro. Então olha como a gente pode incrementar sem ficar dando um monte de remédio e sem estragar o gosto da comida, tá? Então essas são as doses que eu indico. Agora eu vou contar um caso para vocês, para, né, ficar mais gostoso o nosso papo. Esse é o Theo, eu atendi ele em 2021, o Theo tá vivo ainda hoje, tá? Spoiler, né, que ele ainda está vivo. Ele chegou para mim com episódios de vômito, a tutora falou que desde 2019 ele tinha episódios de vômito, aí tratava, melhorava e tal. E em 2021
ele foi diagnosticado, ele fez ele estava pior, fez um ultrassom e descobriram um nódulo, que não sabia onde era, se era perto do estômago, do intestino e tal, e estava muito grande, estava com 5,4 por 3,8, né? E aí o intestino estava inflamado, tudo estava inflamado, e aí o clínico foi lá e falou assim, vamos retirar, vamos abrir para retirar. Eles abriram o cachorro, estava tão entremeado de vascularização que eles não conseguiram retirar. E aí fizeram a biópsia e aí deu proliferação mesenquimal de baixo pleomorfismo. Então a gente fica mais feliz que é um tumor mais benigno, não é maligno, né? Só que mesmo assim estava muito grande. E aí o veterinário assustou a tutora falando, olha, esse tumor vai crescer, vai romper e o cachorro vai morrer logo. Então não crie expectativas de que ele vai viver muito. E aí ela foi procurar a medicina integrativa. Então ela foi numa outra pessoa que começou uma dieta cetogênica, começou visco, aí indicou resveratrol, curcumina, berberina, quercetina. Então, esse veterinário, que eu não conheci, mas ele fez uma suplementação para desinflamar e antioxidante, né? Foi muito legal, que agora eu vou falar para vocês cada um. E por que né, esse veterinário indicou isso? Que eu acho que é bem interessante da gente pensar, bom, tem um tumor, né? Pode ser maligno, benigno, é tumor. E aí, ele está crescendo e está vascularizado, então ele é perigoso, né? Assim, para comprimir tudo e para romper mesmo. E aí, eu fiz os testes de biorressonância, que eu trabalho com isso, eu vi a dieta que seria compatível com ele, fiz a dieta para ele, tá? Bom, aí depois eu vou contar a história dele, mas por que o veterinário indicou berberina, né? Para esse animal? Ele vai ajudar em síndrome metabólica. Berberina é muito interessante para a função endotelial vascular e ele tem um efeito anticâncer, antiviral. Então a berberina hoje é um ativo que está sendo estudado e agora a gente tem para a veterinária a berberina biodisponível. Por quê? Alguns anos atrás a gente não tinha essa biodisponível, ou pelo menos eu não conhecia, tá? E aí eu indicava a berberina que não era biodisponível. E a berberina não biodisponível, ela dá dor de estômago. Ela dá vômito, ela dá desconforto, então a gente tem que tomar cuidado quando você for indicar uma berberina, que ela esteja escrito lá biodisponível, tá? O pessoal está usando bastante para gatos hoje, né? Fiquei sabendo, para essa parte digestiva, então cuidado só na hora de prescrever, tá? Mas então o veterinário antigo dele indicou isso por quê? Porque ele estava com uma síndrome metabólica. Quem tem um tumor tem uma síndrome metabólica, ele estava todo inflamado, então tinha lógica dele indicar, e como ele ainda não sabia, não tinha tido o resultado do tumor, ele falou, bom, tem um tumor aqui, então eu já vou começar a usar ativos para ajudar, porque ele também é integrativo, esse outro veterinário, né? E aí o resveratrol, também, por que indicou o resveratrol? Porque ele é um potente antioxidante, ele é anti-inflamatório. Eu não sei se vocês lembram dos telômeros, então os nossos telômeros, quanto mais a gente envelhece, mais eles vão ficando sem a proteção, e o resveratrol vai lá e ajuda a proteger esses telômeros. Então, o resveratrol faz a gente não envelhecer rápido, né? Então, o Theo ele já tinha uma idade mais avançada, então entrar com isso é muito interessante, porque ele é cardioprotetor, antidiabético, anticancerígeno. Então, imagina um animal velhinho, a gente deve entrar com resveratrol. Começou com 11, 12 anos, entre com resveratrol nesse animal. É muito importante, né? E ele não tem os componentes tóxicos da uva, né? Porque o resveratrol vem da uva, mas como ele é um nutracêutico, ele não tem problema. Muito tutor pergunta isso, né? E a curcumina, então, também foi indicado. Por quê? A cúrcuma está sendo estudada para várias áreas da nossa veterinária. Então, para a parte de osteoartrite, para diabetes, para inflamações. A cúrcuma ela é incrível mesmo. Eu adoro a cúrcuma. Porque ela vai o quê? Reduzir as inflamações. Todo tumor é uma inflamação. Um problema, doença inflamatória intestinal é uma inflamação, né? Todas as ites são inflamações. Então, usar a cúrcuma a nosso favor, porque a gente está usando muito anti-inflamatório, esteroidal, não esteroidal, e está dando muito efeito colateral, né? E a cúrcuma, ela pode entrar como nosso aliado. Então, em vez de dar um monte de anti-inflamatório, a gente entra com a cúrcuma, tá? Então, ela previne, protege, melhora problemas neurodegenerativos, pele, pelagem, dor crônica. É incrível. Eu uso muito para a parte articular, para os meus bichos, e para todos eles que têm inflamação. Vocês vão ver depois um outro caso que eu indiquei do gato, eu uso.
E aí, o que a gente fez com o Theo, então? Dieta compatível. Eu usei própolis nele naquela época, que o própolis também ele é um anti-inflamatório e ele ajuda também nessa parte digestiva e de microbiota intestinal. E eu usei coenzima Q10, Coriolus versicolus, que é ele é um fungo, acho que ele é um fungo, que ele ajuda a aumentar a imunidade, ele trata hemangiosarcomas. Então, como eu não sabia onde era esse tumor e ele era vascularizado, eu indiquei esse princípio para esse cachorro, tá? Cordyceps também ele é um fungo que ajuda a aumentar a imunidade. O chinês e o japonês usam muito nos fitoterápicos o Cordyceps. E o Cordyceps ele dá longevidade, ele dá energia, ele dá vitalidade. Então o Cordyceps é incrível. E eu uso muito nos meus velhinhos que já estão assim, com muitas doenças crônicas e com tumores, eu uso o Cordyceps nas minhas prescrições. E a beta-glucana, indiquei para ele também, para a gente melhorar essa microbiota, porque ele estava muito prostrado, ele não estava se alimentando direito, então fiz todas essas coisas com ele, tá? A coenzima Q10 também, existem coenzimas normais e coenzimas biodisponíveis, né? E a gente tem agora na veterinária uma chamada Maxolve, não sei se já ouviram falar. Ela é em líquido, então é até legal de vocês tomarem, por exemplo, vocês estão cansados, porque coenzima Q10 ela ajuda as nossas mitocôndrias a trabalharem melhor, então elas dão energia para a mitocôndria. Se a gente está lá moribundo, a nossa mitocôndria também está cansada, então a gente vai lá e toma. Vocês podem mandar manipular para vocês, e aí vocês tomam gotinhas, pouquinhas gotinhas, só que você toma de manhã, tá? Porque realmente coenzima Q10 dá uma energia absurda, então não tomem à noite, senão vocês não vão dormir, tá? Todo mundo, eu quero, né? Para humana, uma gota, gente, por dia, ó que beleza. Uma gotinha, só que toma de manhã, tá? Toma de manhã. E aí o que a gente faz? Melhora a função das mitocôndrias, reduz inflamações gengivais, então tem trabalhos falando que periodontite, gengivite, o coenzima Q10 ajuda bastante. Então aqueles velhinhos que a gente não vai limpar os dentes, entra com coenzima Q10. Cardioprotetor, porque o coração é o que mais tem mitocôndria, e neuroprotetor. Então, os senhorzinhos, resveratrol e coenzima, precisa entrar na vida deles. E aí, um mês depois que o Theo começou a fazer o meu tratamento, ele repetiu o exame de ultrassom e a ultrassonografista foi a mesma ultrassonografista, tá? Para não dizer que foi em outro lugar, que foi outro aparelho. O tumor sumiu. O tumor de 5 centímetros sumiu. A ultrassonografista, ela disse que ela ficou uns 20 minutos revirando o cachorro, porque ela falou, não é possível. Falou, não, eu vi esse tumor gigante, eu vi 5 centímetros. Aí ela revirou o Theo do avesso, tanto que quando ela chegou com o exame, ela falou, Sueli, você não vai acreditar. Eu falei, o quê? Ela, não acharam mais. Eu falei, bom, porque não era um tumor mesmo, ela era uma inflamação, né? Então, desinflamando, a gente reduziu isso. Então, olha que legal, né? Da gente poder. E aí ele voltou a comer, parou de ficar prostrado, o cocô estava bom, sem vômito, sem dor. Olha que legal, usando nutracêutico. Eu não usei mais nada do que outra coisa, né? E ele já estava em tratamento quando ele veio para mim. E aí uma das coisas que eu quero falar assim mais rapidamente aqui para vocês para ir mais rápido é vitamina D, B12 e ácido fólico, todo clínico deveria dosar. Ah, mas Sueli não diz nada do inflamatório intestinal, é bobagem. Não, mas ele diz em relação à parte de... Ele está repondo direito? Ele está absorvendo? Ele está produzindo? É muito importante da gente dosar. Se vocês dosarem vitamina D, eu falo para o meu tutor, existem 2 tipos de vitamina D para a gente dosar. Aqui é o super cara, que custa quase R$1.000 nos laboratórios, e a de 80, 90 reais. Faz a de 80 e 90 só para a gente ter uma ideia do que está acontecendo. Claro que aquela outra é muito mais sensível e tudo mais, mas só de você dosar uma vitamina D ali, todos os cachorros estão no mínimo. Se vocês começarem a dosar, vocês vão se assustar. E a vitamina D, ela é muito importante. Ela transcreve 10% do DNA, ela entra em todas a parte de imunidade, toda a parte de inflamação. Então, se a gente tem um cachorro com doença autoimune, a gente tem que ter uma vitamina D muito alta, né? Na medicina humana existe um tratamento que você usa doses cavalares de vitamina D para conseguir segurar doenças autoimunes. Então, em vez da gente ir lá e usar um monte de remédios que estão caríssimos e os tutores vêm chorando para mim e falam assim, olha, eu não tenho condições de pagar, a gente aumenta a vitamina D desse cachorro, monitora e deixa lá em cima essa vitamina D. Vitamina B12, então, indica desbiose, doença inflamatória, não está absorvendo, não está produzindo, as bactérias
estão ali no caos, então a gente precisa dosar, tá? E o ácido fólico também. Então, é fundamental para a gente poder manejar esse animal e ver se essas vitaminas estão corretas ou não, tá? E aí a vitamina D, então tem muitos trabalhos falando sobre o uso de cachorros que têm pancreatites recorrentes, eles têm baixa de vitamina D. Então, quanta pancreatite a gente não tem pegado nos últimos tempos, né? E recorrentes. Dosa a vitamina D, aumenta essa vitamina D que esse cachorro vai parar de ter tanta crise, né? Doença inflamatória intestinal, então a relação de vitamina D com hipoalbuminemia, então a gente precisa dosar os dois. Mucocele, então também, quantos animais aí estão cheios de mucocele e aí estão retirando as vesículas por baixa de vitamina D? E vitamina D é baratinho, gente. É fácil a gente otimizar. Agora, você coloca no programa lá a ração, ela tem o mínimo de vitamina D. E aí o cachorro ele só recebe vitamina D da alimentação. Então, a gente precisa cuidar disso, tá? Agora eu vou falar do caso do Ernie, que é esse gatinho. Ele chegou pra mim, ele já é geriátrico, né? Ele tem 16 anos. Ele veio com andar plantígrado. E aí, ela foi na clínica e falou assim, pode ser diabetes, que é o que a gente pensa, né? Começou, vamos dosar, tudo certo. Aí, não, pode ser coluna. Aí foi lá, radiografou. Não, coluna do gato tá boa. Não, mas pode ser alguma coisa, vai ter que fazer uma tomografia. Aí a tutora, Sueli, mas o meu gato tem 16 anos, como é que eu vou anestesiar ele para entrar numa tomografia? Eu falei, não, peraí, ele tá comendo, ele tá não sei o quê. Ela, não, ele diminuiu de comer e tal. Eu falei, peraí, vamos investigar se ele não tem um problema digestivo. E por isso ele não tá absorvendo. Eu sempre vou no começo, eu nunca vou só ali. Se não deu diabetes, se não deu nada ruim ali no raio-x, a gente tem que pensar em outra coisa, né? Aí fez o exame de ultrassom e deu uma inflamação em duodeno. E aí a veterinária que fez falou, então ele tem ou um linfoma ou uma doença inflamatória intestinal. Eu falei, meu Deus do céu. E a moça assim, gente, só desgraça. Ela falou assim, e ninguém descobre o que ele realmente tem, falava assim pra mim, né? Aí eu falei, calma, então vamos dosar uma vitamina D, vamos dosar umas vitaminas pra gente ver como é que ele tá? Aí, dosei 78 de vitamina D do gato. O mínimo é 100. Não tem vitamina D, né, coitado do gato. Vitamina A, 253. O mínimo é 200. Você acha que tá bom? Não tá absorvendo, né? Aí eu falei, bom, vamos pensar. Então eu falei pra ela, vamos fazer um exame de TLI, pra gente ver se ele não tem uma pancreatite exócrina. Aí ela falou assim, nossa, ninguém nunca falou isso. Eu falei, olha, o que eu tenho visto e o que meu aurímetro está falando, que ele tem um problema aqui que eu preciso investigar. Por quê? Antes de eu dizer que ele tem alguma linfoma ou uma doença inflamatória intestinal, eu preciso descartar isso, porque isso faz não absorver nada e ele tá com uma digestão ruim. Aí o que eu fiz? Então, eu indiquei vitamina D com K2, B12 para corrigir a deficiência e otimizei a parte metabólica dele, né, das vitaminas ali. Ele continuou com ração, a gente testou a ração. Entrei com lactoferrina para a gente aumentar essa imunidade dele. Lactoferrina ajuda muito as inflamações de intestino e ajuda muito a aumentar a imunidade. Então, falei, já vou entrar com lactoferrina para ajudar esse intestino e ajudar essa imunidade. Porque se for uma doença inflamatória intestinal ou um linfoma, é inflamação, né? Entrei com niacina, biotina, porque também ajudam muito nessa parte de inflamações. E o silício orgânico. Eu gosto bastante de usar silício orgânico para melhorar mucosa intestinal. Todo animal que eu trato, assim, que tem doença inflamatória, eu entro com silício orgânico que chama, o princípio dele é ex-nutriment, mas vocês podem escrever lá, silício orgânico, também funciona. Como ele estava com esse problema articular e tudo mais, ele é um senhorzinho, eu falei, o silício também funciona para tudo isso, para essa parte articular e tudo isso, né? E aí a lactoferrina. Então, a lactoferrina hoje é bastante estudada, e ela atua como modulador imunológico, intestinal e regulador de inflamação, antioxidante, anticâncer. Vocês vão ver que todos esses que são princípios anti-inflamatórios, eles também são anticâncer. E aí tu fala, nossa, anticâncer? É, porque ele diminui a inflamação, né? Então, por isso. Então eu uso nessas dosagens, tá? Gosto bastante de prescrever. O silício orgânico, ele vai fortalecer pele, cabelo e unha. Então o cachorro que está com pelo caindo, aqueles que estão com alopecia, a gente usa silício
repila pra caramba, é ótimo. Saúde articular, então melhora também dores articulares e degenerações. Hidratação cutânea, então o animal que tem atopia, entrar com silício é maravilhoso, eu gosto bastante de unir. Suporte ósseo e função endotelial, então ele também ajuda nas mucosas, tá? Por isso que eu uso nos intestinos, tá? E aí o Ernie deu o quê? Positivo para a TLI. E ninguém ia descobrir isso. E foi em especialista em felino, tá? Então eu falei, bom, gente, tá vendo? Se a gente pensa do começo pro fim, e não do fim pro começo, às vezes a gente pega coisas que o pessoal tá perdendo. Por quê? Fica tão focado no ultrassom, fica tão focado numa coisa, que esquece que o gato tem 16 anos. A gente tem que pensar, antes de tudo isso, né? Antes de um linfoma, vai ter que fazer endoscopia, colonoscopia no gato com 16 anos. Então, o que a gente pode fazer por isso? Vamos desinflamar. Então, primeira coisa o animal tá senhorzinho com um monte de coisa, vamos desinflamar esse animal. A gente tem recursos maravilhosos, os nutracêuticos entram exatamente para isso, para nos ajudar, tá? E aí, o que eu fiz agora? Então, continuei com a minha suplementação, porque ele está com baixa de vitamina D e tudo mais, e agora entrei com enzima pancreática nele. Ela disse que ele já voltou a ficar mais feliz, ele já está comendo melhor, porque ele estava sem querer comer. O andar ainda está plantido, porque a gente está no segundo mês, mas depois, quem sabe, a gente consegue fazer com que ele volte a caminhar direitinho, né? Mas 16 anos e tá bem, é o que a gente quer, né? Que ele viva feliz. E aí, deixei algumas referências aqui para vocês, tá? Se vocês depois quiserem. E agradecer a presença de vocês e a paciência de me ouvir. Se vocês tiverem dúvidas, vamos bater um papo, vamos conversar, tá? E estou à disposição de vocês para o que vocês precisarem, tá? Obrigada.